Olá, meu irmão, tudo bem? Na paz? Graças ao nosso eterno Criador. A palavra quase que não saiu. Meu querido, veja bem, nós temos uma passagem muito bonita e, ao mesmo tempo, intrigante quando a gente presta atenção nela. É sobre a questão do templo ou altares. Quando você leu, ou quando você lê, quando você estuda a passagem daquele grande. Como eu posso usar o verbo? Ali foi uma batalha, né? Ali foi um encontro de gigantes. Ali foi um encontro que alguém queria provar alguma coisa. Elias e os profetas de Baal. Aquilo ali foi um grande desafio. Achei a palavra. Um desafio. Ali não foi sacrifício, foi desafio. E também não é questão ali nessa passagem, não é questão de templo, era uma questão de altares. Não era de templo, não, mas de altares. O templo, na Bíblia, né, é uma cobertura para o altar. Geralmente, você constrói um templo e dentro do templo, além de você fazer um altar, um púlpito, você constrói também um altar. É assim que eles falam, né? A arca da aliança, na época de Jesus, época de Jesus não, na época dos patriarcas, na época dos profetas, na época dos reis, né? Tinha ali uma arca que ela foi guardada dentro do templo, né? Na sala chamado Santo dos Santos. E essa arca, todos nós sabemos que ela simbolizava, representava, né, a presença do Senhor. Beleza, legal. Então, nos dias do Messias, a arca, hoje, 20, no século 21, nós sabemos que Deus, dentro de nós, estamos na era do Evangelho Eterno e que tudo já se cumpriu e estamos aí vivendo o Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Nós, quase que a gente não fala sobre a questão de que nós somos o tabernáculo do Espírito Santo. Se você prestar atenção nesta passagem, esse nós que Paulo falou, que eles eram o tabernáculo do Espírito Santo, quando você estuda a palavra e respeita a conjugação, você faz uma conjugação do verbo, e você também respeita ali a colocação verbal da época, Paulo estava tratando de um assunto recorrente da época deles. Ainda não tinha acontecido o juízo. E o juízo, dentro do juízo, está inserido o casamento de Deus com a tão falada igreja que era sua noiva na época, Apocalipse capítulo 19. Mas leia com atenção, tá, meu querido? Porque senão você não vai entender. E em todas as religiões existem altares. Mas para quem é os altares que é feito na religião? Em todas as denominações, até hoje, existem altares. Mas o que é feito, então, em cima desses altares? Aquele encontro que Elias e os 850 profetas,
450 era de Baal e 400 era dos postes ídolos. Eram 850 profetas que se encontraram ali naquele lugar para aquele grande desafio. Então, aqueles 850 profetas de Baal e os dos postes ídolos, eles não estavam ali para um sacrifício. Eles foram ali para um desafio. Sim ou não? Sim. Ali não tinha nada de sacrifício, ali era um desafio. Os altares foram montados. Primeiro, os profetas de Baal e dos postes ídolos montaram deles. Mas nada aconteceu. Então aquele encontro com Elias, que não era um sacrifício, mas sim um desafio, ali ficou provada uma coisa, já na velha aliança, ficou provada uma coisa, que quando foi preparado aqueles altares, primeiro os profetas de Baal prepararam os altares deles e desafiaram Elias de que o Deus deles era o Deus verdadeiro. É assim ou não é? Sim. Então, por acaso, é diferente dos dias de hoje? Só para você abrir a sua mente. Você raciocinar um pouquinho comigo. É diferente nos dias de hoje? No meio de tanta denominação, de tanta religião, os desafios do homem com Deus sempre existiram. Sempre existiram. Desde a queda, sempre houve desafios do homem com Deus. Só que muitos desafiavam ao Deus, montavam altares, montavam os seus altares. Na concepção de alguns, era uma adoração, mas na verdade era um tiratema com Deus. Então, naquele desafio, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar uma coisa para você. Talvez você já leu várias vezes essa passagem de Elias e os profetas de Baal, mas talvez você nunca tinha prestado atenção. Você que acredita que Deus gosta de templos físicos ou altares feitos por mãos humanas, me responde uma coisa então, se for possível você responder. Naquele desafio que foi feito ali, em que os profetas de Baal primeiro fizeram o altar, regaram, colocaram sacrifícios ali e esperaram o Deus deles responder. Mas a Bíblia diz que o Deus deles não respondeu. Não é isso? Eles se cortavam, se retalhavam, faziam a dança da chuva, quem sabe? E pulavam, gritavam, e nada aconteceu. E nesse desafio, meus queridos, qual foi o altar que Deus destruiu com fogo? Responda. Você que fala que Deus gosta de altar, gosta de templo físico, a maior prova, queridos, que Deus está longe disso, que Deus não quer templo físico, é o que está em Atos 7, 48 e 49. Também em Atos 17, 24 e 25. João no capítulo 4, versículo 22 e 23. Claro que você pode ler João capítulo 4, aquele encontro épico
de Jesus com a samaritana. Preste atenção no que ele fala ali. Você que gosta de julgar a gente, eu não estou nem aí. Eu tenho que parar com esse negócio de ficar preocupando com os comentários e alguém coloca ali até palavras pejorativas nas outras redes sociais também, no TikTok, para não falar o nome certo, Facebook, não é? As pessoas colocam comentários indecentes, até eles querem nos desanimar, mas não conseguem, e é para isso que nós estamos aqui. Então, se Deus gosta tanto de altares, templos físicos, qual foi o altar? Aí você vai dizer, não, mas ali foi um símbolo de que Deus gostou do sacrifício de Elias. Elias não estava sacrificando. Elias ali não sacrificou nada. Ali não era sacrifício. Não era sacrifício. Tinha nada a ver com sacrifício. Aquilo ali era um desafio. Era um desafio. Então, qual foi o altar que Deus destruiu com fogo? O de Elias ou o dos profetas de Baal? Claro que foi o de Elias. Mas Deus não destruiu, ou Deus não veio ali, lambeu a água e mandou fogo do céu, como que ele tivesse desagradando do altar de Elias, não. Não é isso. Deus ali, ele se voltou para o altar de Elias, porque era um desafio. Então Deus gosta tanto de altares humanos que ele os destruiu com fogo. Então você tem que pensar que altar no Velho Testamento foi construído para matar. Era para sacrifício. Os altares na Bíblia, na Velha Aliança, todos eles foram construídos com um propósito: oferecer sacrifício a Deus. Agora preste atenção. Quando você puder, é para fazer, tá? Você fala assim, pastor, esse altar aqui dentro do templo, que vocês fizeram quando construíram esse templo, qual o significado dele? Pergunte ao seu pastor. Na nova aliança, o altar, na nova aliança, o altar, ele não foi feito para dar vida, mas os religiosos estão fazendo diferente. Preste atenção. Eles continuam matando, sacrificando nesses altares. Não estou falando de púlpito, não, que é aquele trablado. Eu estou falando de altar. Nesse altar, o pastor usa para provocar a sua espiritualidade. Ele fala naquele altar que se você não der dízimo, você vai para o inferno, está sacrificando você. Ele aponta o dedo para você e diz que se você não fizer o que ele manda, você vai para o inferno, está sacrificando você. Ele faz uma campanha e fala com vocês, que vocês têm que sacrificar, se sacrificar para pagar os instrumentos da igreja, a prestação do carro do pastor, a prestação
do imóvel que talvez fizeram, ele está sacrificando você. Se você não prestar atenção nisso, sabe o que vai acontecer? Você nunca vai chegar à conclusão que nós somos filhos de Deus no Espírito, e como filhos de Deus no Espírito, nós não temos que pagar preço, sacrificar a nada. Sabe por quê? Porque o sacrifício já foi feito e o preço já foi pago. Só que essa dívida não era minha nem era sua. Colossenses capítulo 2, a partir do versículo 13, fala que Deus, ele, para os judeus ter certeza de que eles não deviam nada mais para Deus, Deus rasgou o escrito de dívida que havia contra eles. Você só tem certeza que você pagou uma dívida e que o dono, não é, dessa dívida não vai mais cobrar nada de você quando ele, antigamente era assim, né? Nem sei hoje. Hoje eles tiram do sistema, né? As dívidas que você tem. Antigamente rasgava as notinhas, as promissórias, né? Hoje tira do sistema. Quando você acaba de pagar um carro, uma moto, uma casa, né? Aí você tem que dar baixa, né? No financiamento e sair do sistema. Hoje é assim, né? Então é a certeza de que você não deve mais nada. E o tetelestai na cruz foi a certeza de que os judeus tinham pagado a conta. E ela veio no ano 70. Então não seja enganado, não. Os pastores mentem para você. Pelo amor de Deus, acorda enquanto é tempo. Tá bom? Fique em paz e que Deus abençoe. Aquele desafio provou uma coisa. Que Deus, ele não gosta nem de templo físico e nem desses altares que os homens fazem. Tá bom? Fique em paz e amém.